Bom dia a todas e todos os presentes. Às 10 horas e 15 minutos, nós estamos dando início à 9ª reunião da diretoria colegiada da Anvisa, aberta ao público no ano de 2012, com as presenças dos diretores, os adjuntos Neilton e a adjunta Luciana Takara, o nosso procurador, o Maxiliano, e a Vera Bacelar, chefe de gabinete. Nós temos na pauta de hoje um conjunto de temas relevantes e depois um conjunto de recursos para julgamento. Eu passo já de pronto a diretoria para análise de pedidos de manifestação oral feitos em torno dos temas que estão para julgamento da diretoria colegiada ou apreciação no caso de proposição de normas. Nós temos no item 2.1.1 da pauta, na proposta de consulta pública para alteração da resolução número 45, de 23 de junho de 2008, solicitação de manifestação oral por parte da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a ALANAC, o senhor Henrique Tada e a senhora Sara Canter. Alguma manifestação contrária à solicitação? Não havendo, então fica aprovada por unanimidade. No item 2.1.2, proposta de consulta pública sobre a RDC que dispõe sobre as condições para concessão e renovação de certificação de boas práticas de fabricação e da certificação de boas práticas de fabricação e distribuição e ou armazenagem, solicitam manifestações orais os mesmos representantes da ALANAC, o senhor Henrique Tada e a senhora Sara Canter, e ainda os representantes da empresa BOME Brasil, a senhora Maria Aparecida Rodrigues. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, aprovado por unanimidade. No item 2.2.1.12, um processo em grau de recurso, solicitam manifestação oral em torno do processo que trata de um pedido de cancelamento de um registro de medicamentos feito pela empresa Genzyme do Brasil Limitada, que solicitou o cancelamento do registro de uma outra empresa do medicamento Sevelamer, e solicitam manifestações orais os representantes da Genzyme do Brasil, o Dr. Luiz Paulo Campos Lemos, e da empresa EMS SA, a senhora Lisandra Pinca, a Márcia de Almeida e o Gustavo Regis, além de Pedro Scudelari. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, ficam então aprovadas as manifestações nesse item. O processo 2.2.1.5, um grau de recurso da empresa Panamerican Medical Supply, solicitação de representantes da empresa Marcelo Pita, João Rasbum, Luciana Fagnani e Alexandre Frederico, além de Jacques Pripas. Alguma ressalva? Não havendo, fica aprovado então por unanimidade. Temos pedidos de julgamento em sigilo nos processos do item 2.2.1.2, de interesse da empresa EMS SA, no processo 2.2.1.3, de interesse da empresa Bunker Farmacêutica Limitada, no processo 2.2.1.2, de interesse da empresa EMS Sigma Pharma Limitada,
No processo 2218, desculpa, já não. 2212, 1318 e agora 22110, a empresa Mabra Farmacêutica Limitada. No processo 22111, da empresa Hipolabor Farmacêutica Limitada. Esse processo é um que já iniciou o julgamento na reunião passada? Não é esse já? Não, né? Não, não é outro. Não, não, mas esse é outro. É o 22111. Hipolabor. Aí, um outro pedido de julgamento em sigilo no processo 22114, de interesse da empresa Nova Química Farmacêutica Limitada. Eu vou, então, submeter essa apreciação da diretoria a alguma manifestação contrária. Então, não havendo, os pedidos de julgamento de sigilo citados ficam aprovados. Nós temos ainda um pedido de julgamento em sigilo. Esse sim, já no item 222, de um processo de interesse da empresa Hipolabor Farmacêutica Limitada. Um processo que já veio à pauta da reunião da diretoria colegiada aberta ao público, número 5 de 2012. O diretor Jaime Oliveira solicitou vistas naquele momento. Houve, na ocasião, sustentação oral feita por parte da empresa, e para a continuidade do julgamento, agora a empresa pede que essa continuidade seja feita em sessão sigilosa. Até o início do julgamento desse processo, onde já houve manifestações dos diretores e da própria empresa, não foi feito naquele momento, para aquela reunião, o pedido de julgamento em sigilo. E a empresa apresenta agora. Eu não sei se, do ponto de vista jurídico, isso tem alguma implicação, Max? Não, do ponto de vista jurídico, o que precisa ficar claro é se há, de fato, elementos de natureza sigilosa no julgamento do referido recurso. O fato de o pedido ter acontecido a posteriori ao início do seu julgamento, o pedido de vista, de fato não representa a necessidade aí de uma preclusão, porque a importância é ficar caracterizada a natureza sigilosa ou não do processo, porque a regra é a transparência, e se não tiver caracterizada essa necessidade do sigilo, aí sim configura uma ilegalidade deferi-lo agora nesse momento. Bom, esse é um processo que estava sob relatoria minha, né? Eu, pelo nosso entendimento, não haveria motivos de necessidade de sigilo dentro do processo, que assim entende a empresa agora. Não sei se no pedido foi feita alguma justificativa por parte da empresa, mas eu vou pegar o pedido aqui e vou fazer a leitura. O Jaime fez vistas ao processo, também conhece o teor, e pode se manifestar sobre isso também, mas eu vou verificar se há alguma fundamentação por parte da empresa para essa solicitação. É o 222. Bom, a empresa argumenta que tem questões de caráter de mercado que a levaram a fazer o pedido do julgamento em sigilo, e ela tem um interesse nisso. Da minha parte, eu não vejo nenhum problema. Jaime?
em conceder o sigilo. A matéria que está sendo discutida nesse processo específico, a matéria que é trazida, porque, só lembrando antes de mais nada, que isso é uma revisão de decisão da DICOL. São aqueles pedidos de revisão, né, depois do exaurimento da esfera administrativa. A matéria que está sendo colocada nessa revisão, ela é uma matéria simplesmente de cumprimentos ou não de prazos, sem nenhum conteúdo técnico a respeito do produto em si ou qualquer informação protegida por sigilo industrial ou de mercado. Exclusivamente prazos. Eu acho que o Max fez uma colocação importante a respeito da regra ser a transparência no julgamento, né? E somente havendo algum motivo para se fazer esse julgamento em caráter sigiloso é que essa regra ela é afastada, né? Pelo menos na minha manifestação não entra nenhum aspecto do produto, etc. Questão de cumprimentos de exigência ou não cumprimentos de exigência. Bom, o encaminhamento, então, é no sentido de finalizarmos o julgamento na sessão de hoje. Para mim, eu não tenho oposição a isso também, Agenor. Não, é isso. Esse processo é um processo que já teve decisão da diretoria colegiada, já foi publicada a decisão. A empresa, na verdade, está pedindo uma revisão dessa decisão da diretoria com base num questionamento que fez em torno de prazos. E esse assunto já foi tratado aqui abertamente e publicamente na reunião passada também. E eu acho que a gente... Então, fica aprovado por unanimidade o encaminhamento de finalizar o julgamento desse recurso na reunião de hoje, não concedendo dessa forma o sigilo solicitado pela empresa, por entender que não há motivo que sustente essa solicitação. O outro processo que tem pedido de sigilo, o item 223, também um processo cuja relatoria original, o Dr. Agenor, foi solicitada à vista pelo diretor Jaime Oliveira e hoje ele traz o processo para a reunião. E, na ocasião, agora, a empresa pede que a continuidade do julgamento se dê em reunião fechada em caráter de sigilo. E aí, pergunto ao relator e ao diretor que pediu vista se há alguma questão. O que a empresa argumenta aqui é que o produto tratado é um registro novo e que não gostaria que detalhes da formulação fossem expostos ao público. Aí eu pergunto se há algum detalhe de formulação sendo tratado no processo. Bom, nesse caso, o entendimento, Agenor e Jaime, é que para discutir o recurso, vai se discutir questões da formulação e a empresa, no caso, tem razão na sua solicitação. Então, entendo que fica aprovado por unanimidade o pedido de julgamento em sigilo. Qual é o item? E há ainda, a Secretaria está passando agora, tem também um pedido de julgamento de sustentação oral no item 22113, que não estava originalmente lançado, mas chegou no prazo regulamentarmente previsto, que é um processo de interesse do laboratório Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada. Alguma manifestação contrária? Não havendo, então, concedida a sustentação oral também no item 22113, processo de interesse da empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada.
há uma solicitação também no item 2211. Tem alguma coisa errada, né? Ah. Ah, tá. Entendi. Tem uma solicitação de desistência do recurso, mas que eu acho que é mais oportuno, na sequência da pauta, na ordem, nós discutimos esse item, que é o item 2211, que será o primeiro recurso a ser julgado, e na ocasião nós analisamos essa solicitação de desistência do recurso. Acho que é melhor assim. Na pauta de hoje, nós temos um primeiro item aí, que seria uma apresentação sobre o resultado do curso de especialização em gestão de vigilância sanitária, cuja a área responsável por finalizar esse relatório solicitou que nós pudéssemos passar esse item da pauta para a próxima reunião aberta, e nós não teremos essa apresentação hoje. E esse item ficará para a próxima reunião da diretoria colegiada aberta ao público. Só lembrando que foi o curso concluído na parceria entre a Anvisa e o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e que os resultados são os melhores possíveis, imaginários, e nós pedimos que a área pudesse preparar um relatório para apresentar os resultados do curso para o público em geral. Isso será feito na próxima reunião. Tem uma apresentação no item 1.2, também sobre uma reunião, uma decisão da própria diretoria, que o projeto de implantação do novo modelo da agenda regulatória da Anvisa seja apresentado aqui. Nós estamos solicitando, se a diretoria concordar, uma inversão da pauta, que pudesse passar o item 211, que é a consulta pública para a RDC 45 de 2008, como primeiro item, porque tem um pessoal que está com dificuldade de retorno para o Rio de Janeiro e para outros lugares que vieram para isso, mas fundamentalmente a nossa equipe, não veio a equipe, só veio o Bezerra, que o Antônio Carlos Bezerra, que é o coordenador da COP, está aí, e ele tem, de fato, nós tivemos que fazer um malabarismo para ele poder vir, e ficou meio apertado o horário da volta. Então, eu estou pedindo à diretoria, se concordarmos, passamos ao item 211 e convidamos o Antônio Carlos Bezerra para nos acompanhar e fazer uma apresentação sobre esse tema e os motivadores e o que se pretende com essa consulta pública e essa alteração na resolução 45 de 2008, que dispõe sobre o procedimento administrativo relativo à prévia anuência da Anvisa para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. Acho que se você talvez ficar ali, fica melhor, ou na própria mesa também, ou ver o que fica melhor para você. Você tem... Tem. A Daniela vai ficar brava com a gente. Mas aí depois você resolve com ela. Vamos embora, Bezerra. Bem, A palavra está com você. Bom dia, diretoria colegiada, a todos os participantes aqui dessa
reunião aberta. Uma apresentação que foi solicitada para que a gente pudesse introduzir esse tema da proposta de alteração da RDC 45 de 2008. É uma apresentação bem sintética, bem rápida, porque eu acho que o tema é bem conhecido. A agência pede lá que o... A agência, eu já consegui aqui. A agência, ela, a partir da Lei 10.196 de 2001, ela recebeu essa atribuição e, de alguma maneira, durante esses mais de 10 anos, a coordenação de propriedade intelectual, ligada ao gabinete da presidência, já tem uma história de trabalhos e de participação nesse Instituto da Anuência Prévia. Vale ressaltar a necessidade de destacar a participação conjunta do NPI nessa atividade, na medida que os processos se iniciam pelo NPI, os pedidos de patentes para produtos e processos farmacêuticos se iniciam no NPI, e a agência ela tem a atribuição de fazer essa avaliação por força dessa lei. Mais recentemente, então... Próximo, por favor. Mais recentemente, por força, e eu não vou fazer um histórico muito extensivo, até para que não haja nenhum tipo de dificuldade do tempo, houve a instituição, e a agência teve uma participação muito forte nesse sentido, de a instituição de um grupo de trabalho através dessa portaria interministerial, de agosto de 2011, um grupo que se debruçou sobre o encaminhamento a ser dado com relação a esse processo da anuência prévia por força de pareceres da Advocacia Geral da União. Próximo, por favor. Desculpa, poderia voltar. Esse grupo, então, foi composto de representantes da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Insumos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Inovação do MIDIC, da própria AGU, e participando a Anvisa e o NPI. Próximo, por favor. Ele foi coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, a atribuição básica desse GT era de fazer a análise e a sugestão de estabelecimentos para critérios relativos ao trabalho de anuência prévia pela Anvisa. E, de alguma maneira, esse trabalho foi desenvolvido buscando possíveis instrumentos para a melhor formalização, a melhor execução, a melhor operacionalização desse instituto. O próximo. Basicamente, então, os princípios e diretrizes desse GT, que norteou as discussões dentro desse GT, foram esses que estão elencados aqui, principalmente a articulação entre NPI e Anvisa, a colaboração para a implementação do Plano Brasil Maior, e aqui já entra um ponto que vamos destacar nessa apresentação, de estar também sendo observado o Plano Nacional de Saúde, com relação à propriedade intelectual na área farmacêutica, e buscar essa possibilidade de interação virtuosa entre inovação e acesso à saúde. Novamente, a saúde vem sendo destacada no início da busca desses procedimentos. O próximo. Também buscar compatibilizar enfoques de saúde pública e proteção de direitos de propriedade industrial. E também fazer um fluxo operacional que busque essa otimização nas instâncias de NPI e de Anvisa. Bem, nesses princípios e diretrizes a gente já observa uma condição diferenciada com relação aos pareceres da AGU, que vinham sempre muito fortemente sendo indicados com relação à segurança e eficácia. Nesse caminho já trilhado inicialmente pela proposta de trabalho do grupo, já se observa um aspecto maior com relação à inserção da saúde pública dentro do
da proximidade dessa anuência prévia a ser instituída pela Anvisa. O próximo. Próximo, por favor. Bem, basicamente, essas expressões e esses slides foram retirados e foi tornado público esse relatório final do grupo através de uma portaria interministerial. Basicamente, nós extraímos essas necessidades do SUS dentro desse relatório. Então, o relatório final, ele já caminha para que a participação da Anvisa deva ocorrer sendo uma análise anterior ao NPI e deve estar considerando também as condições do impacto desse produto ou desse processo à luz da saúde pública. Então, já se vislumbra uma condição mais abrangente nesse sentido em que a Anvisa deve caminhar para essa proximidade, ou seja, a Anvisa deve fazer essa análise desse pedido de invenção, já buscando uma visão mais abrangente com relação aos impactos que esse instituto, esse privilégio a ser concedido pelo NPI, possa atingir a saúde. Próximo, por favor. E dentro das ações já pretendidas, né, pelo GTI, haver essa revisão da experiência do processo que foi feito durante esses 10 anos da relação entre Anvisa e NPI, delineando princípios e diretrizes que possam apresentar um fluxo mais operacional e mais inserido dentro desse contexto do PI e a saúde pública no nosso país. Próximo. Das conclusões, então, nós tiramos 3 grandes conclusões. Uma é que a Anvisa deve analisar a concessão da anuência considerando a tomada de decisão final nos aspectos relacionados aos princípios que norteiam a organização do SUS. Isso é muito importante na medida de uma busca na inserção desta possibilidade desse exame estar buscando o alinhamento com as políticas que se relacionam ao SUS no que tange a assistência farmacêutica e o acesso a medicamentos. O outro visa também, na medida que a inovação é o que se busca ao privilégio concedido, fazer um fortalecimento dentro dessa condição da política de saúde e a política de desenvolvimento para o país no contexto do Plano Brasil Maior. O próximo. Esse seria a terceira conclusão, que foi a sugestão e depois encampada pelos ministros, né, da Saúde, da Desenvolvimento e da AGU, de fazer a inversão do fluxo hoje em desenvolvimento. Ou seja, a partir dessa decisão, o NPI faria inicialmente uma autuação da condição legal do processo, somente as condições processuais que a LPI encaminha, iria mandar para que fosse feita a avaliação da Anvisa. A Anvisa, fazendo a anuência a partir dos exames realizados, retornaria ao NPI para que pudesse ser feita o encaminhamento desse possível privilégio. A agência, não fazendo essa anuência, iria ser publicada a anuência. Todo o trâmite interno da agência de recursos seria feito da mesma maneira e nós iríamos encaminhar ao NPI para que fosse publicado na RPI o resultado dessa não anuência, fazendo o arquivamento desse pedido. Essa foi a decisão do GT. Então, nessas 3 decisões, então, nos impuseram, basicamente, a necessidade de fazer o olhar da revisão da RDC 45, que foi um instrumento importante em 2008 para que pudesse sinalizar a própria decisão do NPI com relação às não anuências encaminhadas pela Anvisa. Mas, nesse contexto já desse relatório, ela ficaria um pouco prejudicada na medida que inclusive este novo fluxo foi indicado. Então, por força disso, nós propusemos, houve uma reunião, várias reuniões, no caso, na coordenação, os servidores, os especialistas da nossa coordenação, nós, depois de uma longa discussão, encaminhamos ao gabinete da diretoria da
presidência uma proposta que, ora, nós vamos fazer somente um extrato, os senhores diretores possuem a cópia, e que, por favor, o próximo, se traduz, buscamos também uma sintonia com produtos estratégicos do SUS, os antecedentes que esses produtos estratégicos possuem como base legal. As portarias de 2008 e 2010 do Ministério da Saúde, a portaria com relação a PDPs na área farmacêutica, o decreto recente que fala sobre o estabelecimento de produtos estratégicos ao SUS e as RDCs Anvisa agora com relação a dar priorização a produtos estratégicos para o SUS. Então, visto isso, próximo, por favor, nós encaminhamos uma proposta que faz uma alteração, nós entendemos significativa, quando nesse artigo 2º, nós não fizemos toda na apresentação não fizemos toda a cópia, porque os outros pontos são pontos que não fazem mudança do contexto, mas esses aqui sim fazem. Nós fizemos uma proposta em que a prevenuência ela tem essa conceituação, nós acrescentamos que ela não deve ser contrária à saúde pública, ou seja, é um ato deliberativo da Anvisa, expedidos com visa ao atendimento legal, na qual a agência verifica se o pedido dessa patente ela é contrária ou não à saúde pública. E no artigo 4º, inciso 1º e 2º, nós entendemos o que se considera pedido contrário à saúde pública. Nós entendemos que é um produto ou processo contido no pedido de patente quando ele apresentar risco à saúde ou quando esse pedido ele for de interesse para as políticas de acesso a medicamentos e de assistência farmacêutica no âmbito do SUS e não atender aos requisitos de patenteabilidade e os demais requisitos estabelecidos pela LPI. Com isso, nós entendemos estarmos em consonância com o relatório final, que busca que a agência observe o pedido com o olhar do interesse da saúde pública, que não seja contrário no sentido do risco, mas também com relação a ter algum prejuízo o acesso às políticas de assistência farmacêutica que são priorizadas no âmbito do SUS. Essa, basicamente, é a grande proposta que faz a consonância com que o relatório final nos encaminha e, de alguma maneira, essa é o que foi colocado e está sob agora a avaliação da diretoria colegiada. Só para encerrar, o próximo, por favor, são números que nós trouxemos que mostram que a partir da publicação da portaria interministerial, que foi em junho, se eu não me engano, nós já tivemos um acréscimo aos pedidos de PIs. Vocês observem que na série histórica, no ano de 2012, nós já ultrapassamos, e ainda não fechamos o terceiro semestre, nós já ultrapassamos os pedidos de toda a série histórica que vem sendo encaminhada pelo NPI. Ou seja, o NPI, a partir do momento que ele não tem uma obrigatoriedade de fazer o exame do mérito desse PI, ele só faz a parte formal, ele já começa a ter maior velocidade e nós começamos a ter um número significativo de pedidos. Próximo. Bezerra, eu só acrescentaria nesse... Por favor, poderia voltar? Volta que no ano passado o INPI estancou o encaminhamento dos processos justamente Sim. porque havia esse processo de discussão em saber como é que ia caminhar para frente, né? Então, bem lembrado. ao mesmo tempo que houve aumento em 2012, mas tem ali em 2011 que foi encaminhado praticamente 1/3 da média Sim. de processos que foram encaminhados durante os outros anos. Na última nós vamos mostrar o quantitativo após a publicação da portaria, que já mostra isso, e foi bem lembrado de que a série realmente sofreu um abalo muito grande em 2011, quando havia toda essa incerteza com relação às decisões a serem tomadas. O próximo mostra essa linha ascendente com relação a 2012, que já foi mostrada, e o próximo mostra números que, por favor, o próximo, mostram números que também nós dividimos nas áreas técnicas da coordenação os PIs com relação à farmacêutica, química e biotecnológica.
Então a gente observa a área química. A área química sempre vem, esse é um histórico também através dos anos, mas agora a gente percebe o aumento. Para vocês terem uma ideia, nós temos recebido PIs, né, do ano de 99 e 2000, ou seja, pedidos que estão no NPI já há mais de 10 anos e que agora começam a ser remetidos à Anvisa. Isso, de alguma maneira, a gente imagina que vai haver uma velocidade significativa. E o próximo também, fechando, por favor, o próximo, mostra números que identificam, a partir da portaria interministerial, que foi maio, eu falei junho, mas foi de maio, cerca de 100, já existem um número já acrescentado a esses, cerca de 170 desses 247, nós já temos cerca de 180 após a portaria. Então já é o número que mostra a necessidade de que a Anvisa precisa tomar a decisão para que nós possamos fazer a análise dentro do que foi encaminhado pelo GTI e pela portaria interministerial. Então, basicamente, esse retrato, rapidamente, que é feito e proposto a análise da diretoria colegiada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bezerra. Antes de passar a palavra às pessoas que pediram para se manifestar, eu só fazer a leitura breve do encaminhamento que foi feito por mim do texto final à diretoria colegiada, né, no processo 25.351.468.806 de 2012, -48, processo de alteração da RDC 45/2008 de 24 de junho de 2008, que se refere aos procedimentos para anuência prévia a pedido de patente de produtos e processos farmacêuticos. Nos termos do despacho do diretor-presidente 81 de 11 de setembro de 2012, com o qual houve designação desse diretor como relator da proposição em tela, retorno à diretoria colegiada a proposta de texto de alteração da RDC 45 de 2008, de 24 de junho daquele ano. Conforme se observa no processo, a coordenação de propriedade intelectual do Gabinete da Presidência da Anvisa fundamentou, por meio do memorando número 146 de 2012, os motivos para a proposição de alteração da RDC em questão. A leitura fica aqui registrada conforme o processo já recebido pelos diretores. O texto inicialmente proposto foi submetido à análise de impactos regulatórios, conforme se observa as folhas 24 e 29, segundo o enquadramento previsto no Manual de Boas Práticas. A norma sofreu uma avaliação de impacto regulatório de nível 1. Posteriormente, por meio do despacho 0200 de 2012, de 19 de setembro de 2012, o processo foi encaminhado para parecer à Procuradoria-Geral, onde foi recebido no dia 21 do mês passado. Em resposta, a Procuradoria-Geral elaborou o parecer número 88 de 2012, de 5 de outubro de 2012. Em atendimento ao que indica o item 26, que segue a anexada, e os senhores receberam uma nova minuta de RDC para submissão à reunião da diretoria com vistas à publicação da consulta pública. Ressalto ainda que houve sugestão, além daquelas que foram já repassadas, a sugestão da Procuradoria de exclusão dos considerandos por uma questão de técnica legislativa e também de um esclarecimento melhor do que significaria políticas do Sistema Único de Saúde, conforme previsto no inciso 2º do parágrafo 1º da nova redação do artigo 4º da proposta. E eu entendo que, além daquilo que eu já havia acatado das sugestões da Procuradoria, essas duas também podem, sem nenhum problema, serem acatadas, e até já circulei aí para os diretores um novo texto assinalado em vermelho, quais seriam assinalados em vermelho essas duas alterações. Ressalto que, na qualidade de diretor-relator, entendo que a opinião da diretoria, da Procuradoria, de exclusão do texto
proposto no inciso 2º do parágrafo 1º da nova redação do artigo 4º da RDC não necessita ser acatada pela diretoria colegiada. Essa opinião da Procuradoria prende-se no conteúdo dos pareceres números 210 e 337, que foram aprovados pela Advocacia Geral da União, os quais não são vinculantes para a direção da agência, e registro esse muito bem feito pela própria Procuradoria nos itens 24 e 25 do seu parecer, as folhas 50 verso 51 do processo. Diante do exposto, eu encaminhei o processo à Secretaria da Diretoria Colegiada e cópia aos diretores, com a minuta que foi anexada às folhas 76 e 77, e que eu próprio sugiro ainda que ela seja alterada, acatando as outras duas sugestões da Procuradoria que não estavam contempladas nessa redação, conforme o texto agora distribuído. Acho que ficou claro para todo mundo quais são os motivadores e quais são os fatores que impõem a necessidade dessa alteração, bem como qual é a proposta de alteração, né? Eu vou passar a palavra a Alanak, que pediu para usar a palavra durante a reunião, depois eu só vou pedir a Bezerra que só complementemos, né, a informação que, em relação a essa questão, nós estamos recebendo os processos de 10, 12 anos atrás, a tendência é que esses processos cheguem em grande volume, mas a aprovação da norma da forma que ela tem um propósito, inclusive, de evitar que se torne um estoque de processo agora na Anvisa, né? E a gente sabe que a norma foi pensada incluindo esse objetivo. Eu acho que depois faltou essa complementação que eu pediria que você fizesse. Henrique, tá, da Alanak, por favor. Bom dia a todos. A Alanak agradece a permissão da manifestação oral, senhores diretores, Dr. Bezerra e demais diretores adjuntos, Dr. Max, doutora Vera. E, bom, a anuência prévia em consulta pública, né, que a gente estava debatendo essa revisão da resolução 45, a Alanak, ela manifesta a posição, né, das indústrias farmacêuticas de capitão nacional quanto à manifestação da anuência prévia, a manutenção da anuência prévia da Anvisa para a concessão de patentes na área da saúde. A anuência prévia é um instrumento legal e a Anvisa tem um papel de cumprir na defesa dos interesses da saúde pública, né? E é certo que é importante manter a anuência prévia e levar a consulta pública para que as manifestações sejam acolhidas num ambiente democrático, né? Então, a gente apoia, concorda com a colocação em consulta pública, e a Alanak ressalta também que a importância da concessão de patentes preserve os objetivos do TRIPS, da qual o Brasil é signatário, é um dos países signatários, que, entre outros, né, eu vou citar aqui o artigo 7º do TRIPS, que é a proteção, a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual deve contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações. Então, aqui a gente grifa, né, a questão da transferência, da promoção da inovação tecnológica e transferência de tecnologia em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimentos tecnológicos e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico, a um equilíbrio entre direitos e obrigações. São pontos que nós não vimos desenvolver a aplicação ainda, né, no Brasil desse item 7. Né? Então, a gente espera que, acho que esse é o momento em que as empresas nacionais estão
desenvolvimento, né, num avanço, né, tecnológico, e acho que um momento muito propício e adequado de aplicarmos esse item 7 do TRIPS, e eu acredito que essa revisão da resolução 45 vai corroborar, né, com isso. Além disso, os princípios éticos devem ser o paradigma, né, das decisões quanto ao benefício comercial na área de saúde em relação ao atendimento às necessidades da população. Então, a Anvisa deve considerar o acesso da população aos medicamentos em relação à inovação e o consequente desenvolvimento científico e tecnológico do país para as indústrias instaladas aqui, principalmente as de capital nacional. O instrumento legal da anuência prévia é importante salvaguarda dos interesses da saúde pública e do desenvolvimento do país. É isso, senhores, que a gente tem para falar desse assunto importantíssimo. Muito obrigado. Retornar, obrigado, Henrique, ao Bezerra, e pedir apenas a complementação naquele item que eu acabei de falar, Bezerra. Bem, esse ponto, eu acho que ele também foi bem lembrado. Há uma grande preocupação por parte dos requerentes de que a agência nós podemos receber essa demanda, né, represada no NPI, e que isso de alguma maneira mude de lugar. Essa proposta, como ela foi encaminhada, ela traz a possibilidade de não haver este acúmulo pela Anvisa, na medida que nós teremos uma análise de produtos, de pedidos que não tenham o impacto às políticas do SUS, ou seja, eu posso ter uma avaliação completa dessas condições quando, na verdade, isso tiver impacto ao SUS, mas aos países que não possuem essa característica, eles vão ser analisados no sentido do risco. Então, nós entendemos que, dessa maneira, nós iríamos otimizar essa avaliação por força de que hoje nós recebemos todos os PIs que o NPI faz o deferimento, ou seja, nós teremos um quantitativo expressivo de uma velocidade expressiva, na medida que poderemos repassar o NPI PIs que não têm impacto à saúde pública, que serão só avaliados com relação ao risco. E essa é uma estratégia que, de alguma maneira, faz não remete a esse cenário que seria muito complicado para a Anvisa, mas que, um outro lado, também analisa a condição hoje de se ter uma avaliação pormenorizada dentro de pedidos que possam interferir nesse acesso ou nessas políticas, na medida que eu posso ter a extensão indevida de patentes, eu posso ter uma série de mecanismos que podem prejudicar enormemente as políticas estabelecidas. Então, ela, de alguma maneira, vem de encontro a esses dois pilares. A condição de não deixar uma avaliação completa quando houver esse impacto, e isso terá a ligação com os produtos estratégicos que já estão sendo definidos a partir do Ministério da Saúde, e, por outro lado, quando esse produto não tiver essa característica, ele seguirá através de uma análise somente do risco sanitário. Era isso a complementação. Obrigado, Bezerra. Eu acho que tem que, antes de abrir, né, para a discussão, só reforçar duas coisas. Primeiro, o esforço do grupo interministerial em conseguir fazer algum movimento de reformulação do processo até então existente, para que ficassem mais consolidadas o papel do INPI e o papel da Anvisa. Nós temos clareza de que há duas questões que são, para mim, as fundamentais nesse processo como um todo. A Anvisa participa do processo de concessão de patentes de fármacos e medicamentos no Brasil por uma decisão do Congresso Nacional e não por uma decisão da Anvisa. Está previsto na lei e essa inclusão já tem mais de 10 anos. Né? A Anvisa, naturalmente, quando foi chamada a participar do processo de maneira formal com a inclusão na lei,
ela foi chamada a se manifestar sobre um processo de patente. Não é um processo de registro de produto, não é um processo de outra natureza, é um processo depositado no INPI, cujo objetivo dele é obter uma patente. E ele é estruturado, quando apresentado para essa finalidade, conforme prevê a legislação e as normas que regem o pedido de patente, né? E isso implica em uma discussão que vem se arrastando ao longo do tempo, de se a Anvisa deve ou não deve se ater aos quesitos de patenteabilidade para poder fazer a sua anuência ou não de um pedido como esse. E essa discussão, quando a Advocacia Geral da União aprovou um parecer que resolveu 95% dos problemas que havia e de dúvidas que havia sobre a questão da anuência prévia, que é um ato complexo e que depende de manifestação do INPI e da Anvisa. Então não há que se pensar que a anuência prévia se restringe como em determinado momento se defendeu, que era só em relação às patentes pipeline, inclusive reconhecendo que as patentes pipeline que foram concedidas sem a anuência da Anvisa devem sofrer um processo de nulidade solicitado pelos dois órgãos, a Anvisa e o INPI, tirou um conjunto de dúvidas que muitas vezes eram utilizadas no sentido de questionar a própria existência da anuência prévia. O parecer da AGU é muito claro e concreto que não há como, no Brasil, afastar a participação da Anvisa da análise de um processo de patente, porque a lei assim o determina. Então, a participação da Anvisa nesse processo não é por vontade ou não é por iniciativa, como pode ser de qualquer cidadão, que a própria lei prevê que pode oferecer subsídios ao INPI, a qualquer cidadão, a qualquer órgão, a qualquer entidade, pode participar do processo. A Anvisa ela não tem a decisão de poder ou não, ela tem o dever de participar. E a sua manifestação é no sentido de anuir ou não. Com essa mudança do procedimento, os processos virão primeiro para a Anvisa. Qualquer processo de patente, de fármaco, medicamento ou processos de fabricação envolvendo medicamentos virão para a Anvisa. Primeiro, antes da manifestação do INPI. E a Anvisa vai anuir ou não. Em não anuindo, o INPI deve publicar imediatamente a não concessão da patente, porque já tem a manifestação de um órgão indicando a não anuência. E o próprio parecer da AGU indica que não poderá ser concedida se os dois órgãos não concordarem com a concessão, né? Então, o INPI, nesses casos, já deverá publicar a não anuência. E quando a Anvisa anuir, o INPI analisará o processo à luz do que é a sua responsabilidade, a sua competência. A grande discussão que se estabelece, ela fica focada hoje no entendimento que a Advocacia Geral da União fez valer para o ambiente da AGU, não vinculando a Anvisa a esse parecer, de que a análise da Anvisa deveria se ater aos aspectos de segurança e eficácia dos produtos envolvidos no processo de patente, né? E aí retorna aquilo que eu disse anteriormente. Primeiro, a Anvisa não participa do processo por uma decisão, ela participa porque é dever e está estabelecido na lei. Segundo, o processo em análise é um processo de patente, não é um processo que trata de questões de segurança e eficácia, né? As informações sobre segurança e eficácia, então, não estão contempladas na elaboração de um processo de solicitação de patentes. Por isso, nós temos tranquilidade em afirmar o seguinte: olha, não havendo essas informações num processo de patentes, como a Anvisa deve agir? Ou ela anui por não existirem informações, ou ela não anui por não existirem informações.
No caso da Anvisa, o princípio sobre o qual nós autorizamos ou não autorizamos é o princípio da certeza e da segurança de que aquele produto ele não gera dano superior ao seu benefício. Então, nós jamais poderíamos ir pelo caminho de, em não havendo informações, anuir uma patente. Nos restaria, em não havendo informações, não anuir patentes. É o princípio da precaução, que é sobre o qual a Anvisa trabalha. Então, a proposta ela é muito clara no sentido de dizer o seguinte, nós precisamos nos manifestar, a lei assim determina, sobre um processo de patentes. E aí nós só temos um caminho. O nosso papel é verificar se há elementos naquele processo que indicam possível dano à saúde pública. E onde esses elementos podem ser coletados? Em dois lugares diferentes. Em informações que possam existir sanitárias sobre o produto, a invenção, um novo fármaco, um novo medicamento, que indiquem que aquele produto ele tem uma relação de prejuízo com a saúde. Nós já tivemos grupos de produtos que estiveram no mercado durante anos e que depois esses grupos foram retirados porque se comprovou que todas as substâncias relacionadas àquele primeiro fármaco que chegou no mercado geravam o mesmo dano. E lá na frente a Anvisa veio a retirar. Então pode ser que existam situações objetivas onde esse tipo de informação esteja disponível e a Anvisa tenha condições de tomar uma decisão sobre o processo, anuindo ou não a patente de um produto. E qual é o outro lugar onde vai se buscar uma análise, e essa informação sim está no processo, nos quesitos de patenteabilidade. No princípio, nos quesitos que são claros e estão definidos na própria lei de patentes. Então, a proposta ela é bastante clara no sentido de dizer, olha, nós vamos cumprir a lei, vamos trabalhar analisando os processos, olhando questões sanitárias e olhando os quesitos de patentes para concluir aquilo que nos cabe, que é avaliar se a concessão ou a não concessão de um monopólio em torno daquela patente traz algum prejuízo à saúde pública. Não é possível nós trabalharmos sob a perspectiva de que, em não havendo informações, um dia a Anvisa vai analisar porque ela vai se posicionar sobre registro. Porque se nós pensarmos dessa forma, não precisaria ter anuência prévia. Né? Porque, de fato, para chegar o produto no mercado, precisa passar pela Anvisa. O Congresso Nacional, quando chamou a Anvisa para participar do processo de patente, já tinha criado a Anvisa e sabia que o registro depende da Anvisa. Então, se houve a inclusão da Anvisa num processo de concessão de patentes, certamente o Congresso Nacional não queria que na análise do processo de patentes a Anvisa fizesse aquilo que ela vai fazer sempre num processo de registro de produtos. Né? Por esse raciocínio, eu tenho a clareza que a consulta pública está muito bem encaixada com esses princípios com os quais nós trabalhamos e também com a preocupação operacional de poder somar com o INPI e ter um sistema de patentes no Brasil que seja compatível com os interesses econômicos, de desenvolvimento da indústria, que tem sim preservado pela lei de patente o seu direito de monopólio quando lhe cabe, mas estabeleceu como um ente moderador em relação aos interesses de saúde pública a participação da Anvisa. Eu acho que a proposta fortalece esse papel e esclarece definitivamente qualquer dúvida que possa existir de confusão entre o que é uma análise de um processo de registro e o que é uma análise de um processo de patentes. Então, eu queria dizer, eu sei que houve um esforço grande da equipe da COP para elaborar esse texto, e eu, particularmente, queria aqui enaltecer a qualidade do trabalho, a importância
E mais do que isso, a compreensão estratégica que a equipe tem do que significa a participação da Anvisa no processo de concessão de patentes, né? E aí agradecer ao esforço seu na coordenação, mas de toda a equipe para fazer isso. E agradecer também à Procuradoria, que entendeu, né, no limite daquilo que foi analisado no aspecto jurídico, a importância do que está sendo proposto, alertando para a questão do parecer da AGU, que é uma obrigação da Procuradoria fazer isso, porque a ela o parecer é vinculante, né, mas preservando a autonomia da diretoria colegiada em poder tomar decisões em relação a esse tema. Eu abro, então, a palavra aos diretores que quiserem se manifestar. Jaime. Na verdade, eu não tenho nenhuma consideração para fazer em termos de debate. Eu só tenho algumas considerações a fazer por ocasião do voto. Então, no momento do voto, eu as faço. Perfeito. Agenor? Bom, obrigado, bom dia. Essa discussão eu fico muito à vontade de fazê-la, porque, se não me engano, é a 5ª vez que ela esteve aqui, e nas 4 vezes anteriores, o parecer da AGU era que norteava o debate entre os diretores. E nas 4 ocasiões anteriores, eu sempre me posicionei radicalmente contra o parecer da AGU, porque, como eu não sou advogado, eu brinco que eu posso cometer as heresias que eu quiser na interpretação da lei. Porque é tão claro o artigo 229C que eu acho que não tem que ter interpretação nenhuma. E o parecer da AGU, para mim, eu não sei se foi a exegese ou a hermenêutica da capitulação dos interesses nacionais frente aos interesses outros, que eu não sei quais. Porque foi um desserviço para o desenvolvimento nacional, foi um desserviço para a indústria nacional e foi um desserviço para a saúde pública nacional. Mas eu gostaria de resgatar algumas questões antes de... E, ao final, gostaria de proferir meu voto sobre essa consulta pública. Primeiro, nós temos que entender que, desde a promulgação da Lei 10.196 de 2001, o INPI iniciou uma verdadeira cruzada contra a instituição da anuência prévia. Isso todos sabem. Essa cruzada, finalmente, ela obteve guarida com o parecer da AGU. Está certo que, por pressão do INPI, surgiu aquele parecer. E por que o artigo 229C foi colocado na lei? Ela teve 2 razões. Isso discutido politicamente à época. Primeiro, pela demanda de segmentos nacionais, que argumentava que os exames desenvolvidos pelo INPI à época não contemplavam os interesses do país. E não contemplavam. Tampouco a política de assistência farmacêutica. Segundo, o Programa Nacional de Medicamentos Genéricos, que foi implantado no Brasil em 99, com a resistência forte de grande parcela do segmento da indústria nacional. Evidentemente que o INPI nunca aceitou a decisão soberana do Congresso Nacional de aprovar esse instituto e rotulava a Anvisa como uma entidade estranha a esse processo de concessão de pacientes e que usurpava as funções do INPI. Se alguém usurpou as funções do INPI, foi o Congresso Nacional. Nós podemos até discutir se uma lei ela é justa ou não, mas descumpri-la jamais. Se nós descumprirmos uma legislação, ora, nós estamos descumprindo um preceito básico do Estado de Direito Democrático. Nós temos que rever, então, as nossas posições sobre o que nós entendemos de um Estado de Direito Democrático. Naquele momento, o INPI tinha, de toda forma, entender o que era aquilo. Qual foi o argumento? Por que a RDC 45 foi publicada? E antes de perguntar isso, eu queria fazer uma pergunta ao Bezerra. Quantas não anuências da Anvisa o INPI publicou? Nenhuma. Não publicou nenhuma. E foi por isso que a RDC 45 foi publicada. E eu falo isso de cadeira porque eu estava na diretoria colegiada e quem fez a proposta da RDC 45 fui eu. Porque eles não publicavam
não cientificavam aqueles aos requerentes os pareceres da Anvisa e não publicavam as não concessões. Então, como eles não publicavam, qual que era a nossa intenção com a RDC 45? Falar com o INPI pelo Diário Oficial. Então, nós vamos publicar as nossas exigências e vamos publicar as nossas não anuências no Diário Oficial. Porque a cooperação entre os órgãos, caminho natural de uma ação intragoverno, ao contrário, ficava sempre desqualificada no INPI quanto à participação da Anvisa nesse processo. Inclusive, encaminhando o processo, quando encaminhava, já com parecer favorável de deferimento em flagrante desrespeito à legislação. Esse era o cenário que a gente tinha. Em função disso, foi proposto a RDC 45. E após o parecer da AGU, e aí me permito, Barbano, vou usar um termo jurídico, data venia máxima, que eu aprendi com um amigo meu que não era advogado, mas que a irmã falava muito isso. Eu acho que o parecer da AGU não resolveu os problemas, ao contrário, ele agudizou os problemas. Tanto é que o parecer foi discutido aqui, o parecer específico foi discutido 3 vezes, e por 3 vezes todos nós votamos contra o parecer da AGU. E agora a gente vê aqui, pelo fluxo apresentado pelo Bezerra, que nós recebemos foi um presente grego. Ora, se tem processo que tem 13 anos e está parado, então agora não, vamos mandar para a Anvisa, isso é presente grego. Eu até estava me lembrando aqui agora, na fala do Bezerra, de uma grande historiadora americana, que infelizmente não está viva, que escreveu um livro que é um livro fantástico, que chama A Marcha da Insensatez. Que eu acho que devia de ser, se ela tivesse viva, ela ia analisar esse processo e com certeza seria um capítulo do livro dela, A Marcha da Insensatez. Que é a insensatez das questões que estão ocorrendo hoje em relação a esse processo. Porque não é possível que um processo que visa defender os interesses nacionais sejam desqualificados por uma instituição nacional. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque apoio o INPI. O INPI já deu demonstrações para nós também de preservar instituições importantes. Tivemos recentemente casos de pressão da indústria para patente de segundo uso e que o INPI negou e todos nós aplaudimos. Mas nessa questão da relação institucional com o órgão de governo, o INPI não deu uma demonstração de altivez na defesa dos interesses nacionais. Quer dizer, então, só para finalizar, eu gostaria de dizer que a questão da consulta pública, eu concordo com a consulta pública. Tem algumas coisas aqui que eu considero que sejam contraditórios, mas eu acho que na consulta pública a gente pode resolver. E gostaria de fazer um encaminhamento, que eu acho que nós temos um momento subsequente à consulta pública e que nós podíamos trazer essa discussão desse interesse nacional com toda a sociedade civil. Após a consulta pública, nós convocarmos uma audiência pública aqui na Anvisa para discutir a anuência prévia da Anvisa sobre a patente. Eu acho que isso aí que é importante. Por quê? Porque nós vamos ouvir todos os segmentos da vida nacional que têm ou não interesse em patente, inclusive aqueles que defendem a não anuência da Anvisa. Porque a lei de patente 96, na questão de medicamento e processo farmacêutico, todos nós temos claro na nossa mente como é que ela foi colocada e como é que ela foi aprovada no Congresso Nacional. Então, é um momento, depois de 16 anos da aprovação da lei e de 11 anos da promulgação do artigo 229, que coloca a Anvisa nessa discussão, que nós convocássemos uma audiência pública e que pudéssemos discutir isso à frente dos interesses nacionais. Não à frente de interesses outros, nem à frente de interesses de quem defende o Instituto da Patente sobre uma visão que não contempla os interesses nacionais. E eu gostaria só de ressaltar, chama a atenção duas coisas. Estamos recebendo um presente grego.
Tá certo? O presente grego, o Bezerra já colocou qual é. Está ali. Se nós pegarmos o primeiro slide que ele apresentou com os dados, esse ano nós teremos que receber em torno de 350 a 400 processos do INPI. 350 a 400. E processos lá desde 99. Quer dizer, agora vai falar o seguinte, não, está atrasado porque está a anuência da Anvisa. Pô, mas está atrasado por causa da anuência da Anvisa? Tem processo de 99? Não, mas está atrasado por causa da anuência da Anvisa. Tá certo? Então, eu não sei nem como é que fica isso aí, fica para os nossos jurisconsultos, se o que é anterior à lei tem que estar para nós ou não. Tá certo? Assim, mas que foi um presente de grego, foi. E ressaltar isso, né? Por que será? Fica a dúvida, que eu acho que todos nós temos que pensar, e as pessoas que estão nos assistindo é que tem que tentar responder. Por que será que nenhuma não anuência da Anvisa não foi publicada? Você lembra quantas, Bezerra, nós concedemos não anuência? 180? No universo de 10%. Quer dizer, 10% dos processos que chegaram não foram anuídos. E esses 10% não foram publicados. Não sei como estão. Porque tem interesses, deve ter alguma razão. Algum interesse tem para esses processos não terem sido publicados. Então, eu acho que isso é uma questão que nós temos que... E eu gostaria até de ressaltar, antes da RDC 45, eu procurei os meus alfarrábios hoje de manhã e gostaria de ler para vocês, tá certo aqui, uma proposta de um regulamento de uma ação conjunta INPI e Anvisa encaminhada em 2008, tá certo? Exatamente como uma forma da gente resolver o contencioso que existia. O INPI nunca aceitou discutir, está aqui, nunca aceitou discutir. E por isso nós instituímos a 45 para deixar claro para eles que nós íamos falar pelo Diário Oficial. E a partir disso nós começamos a falar pelo Diário Oficial. Mas eu acho que é importante isso, aprovo a consulta pública e sugiro, tá certo, que nós façamos, eu gostaria de ficar ressaltado, que nós façamos uma audiência pública logo após essa consulta pública, para que nós possamos discutir, à luz dos interesses nacionais, tá certo, essa anuência prévia da Anvisa. Não quero com isso aqui dizer, por exemplo, que os segmentos que defendem não têm os seus direitos. Claro que eles têm o seu direito. A própria Instituto da Patente é exatamente para que você possa reconhecer esses direitos. E tem um argumento que muitas vezes aparece, que nesses 10 anos nós só tivemos uma patente de molécula no Brasil, que nós estávamos discutindo ontem. Não tem importância, foi só uma, foi de indústria nacional, e eu acho que isso é que é importante. A partir do momento que tivermos uma política clara de apoio à indústria nacional, tenho certeza que outras moléculas poderão ser descobertas. Muito obrigado, Gisele. Eu que agradeço, Agenor. Bom, não havendo mais manifestações em torno da discussão, eu queria, então, colocar para apreciação dos diretores o texto já com essa redação que contempla a alteração no... Foi igual a que você projetou, já está com essa mudança, né, Bezerra? Que o inciso 2º, parágrafo 1º, colocando que detalhando aqui, for de interesse para as políticas de acesso a medicamentos e de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. E excluindo os considerandos, que foi uma questão sugerida pela Procuradoria. Só uma questão de ser. Não, eu tenho uma... que eu acho que a consulta pública ela tem esse significado, mas eu vou participar da consulta pública, que eu quero indicar na consulta pública, na consulta pública, o artigo 2º, o item, o inciso 1, eu acho que a gente tem que ser mais contundente. Uhum. Bom, então eu coloco para apreciação o texto, com essa alteração já no parágrafo 2º, excluídos os considerandos. E passo à votação. Jaime. Como eu disse, eu só tenho algumas considerações antes de apresentar meu voto, mas já na linha do voto e não na linha de debate, tá?
Bom, a proposta reveste-se de relevância e necessidade na medida em que adequa os procedimentos hoje previstos na RDC 45, de 23 de junho de 2008, às conclusões do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pela Portaria MS-MIDIC-AGU 1956, 16 de agosto de 2011, cujo relatório encontra-se a folhas 32 a 41 do processo. Entre essas conclusões, destaco aquela relativa à manifestação prévia da Anvisa nos processos de concessão de patentes de medicamentos, antes, portanto, do pronunciamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial nesse processo. Tal providência deverá evitar indesejáveis posicionamentos divergentes entre as duas autarquias federais acerca de um dado processo, tendo em vista que a não concessão da anuência prévia por parte desta agência implicará a finalização do processo sem exame pelo INPI, tal como o fluxograma de folhas 39 e que foi apresentado aqui na tela durante a apresentação do Bezerra. Em relação ao parecer da Procuradoria da Anvisa, folhas 48 a 51, que reflete pareceres da Advocacia Geral da União, de folhas 52 a 73, e se manifesta pela exclusão do inciso 2 do parágrafo 1º da nova redação do artigo 4º da RDC 45 de 2008, há que se reconhecer seu caráter não vinculante para esta diretoria colegiada, em razão do disposto no título 5 da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 93, a orgânica da AGU. Por outro lado, há que se reconhecer também a relevância da questão abordada nesses pareceres, decorrentes de um suposto conflito positivo de atribuições entre a NPI e a Anvisa. Feitas essas considerações, acompanho o diretor relator quanto à aprovação da consulta pública e já adianto também meu apoio no voto à realização dessa audiência pública, observando que o subsídio escolhido durante a fase do processo, portanto consulta e audiência, serão devidamente considerados para a formação de meu entendimento final quanto ao conteúdo da proposta. Obrigado, Jaime. Agenor, você já tinha se manifestado favorável também. Então fica aprovada por unanimidade a proposta de consulta pública. É aprovada também por unanimidade a proposição de realização da audiência pública ao término da consulta. E eu vou propor um outro encaminhamento, que acho que tem consonância com a preocupação do Agenor, em relação aos processos que estão sendo recebidos. Solicitar a COP que cuide de encaminhar para publicação semanalmente os processos recebidos, indicando o número, a data de entrada no INPI, a data de encaminhamento da Anvisa, formando aí uma fila pública que permite o acompanhamento externo do recebimento, das datas e das chegadas na Anvisa. Não, acho que ninguém vai ser contra isso, né? Acho que fica um encaminhamento aprovado por unanimidade também. Eu agradeço a Bezerra. Acho que nós podemos seguir mais umas 2 horas, porque ficou muito cedo para o seu avião. Você já pode deixar o trabalho pronto, viu, Bezerra, com o pessoal da área da publicação. Se você conseguir fazer antes de sair, a gente já põe no Diário Oficial hoje e a consulta pública já está publicada na segunda. Bom, passamos então ao item 1.2, a relatoria do Jaime Oliveira, a apresentação do novo modelo da agenda regulatória da Anvisa, que prevê um alinhamento estratégico com o ciclo quadrienal, contemplando a publicação de 2 agendas bienais, com oportunidade de avaliação e ajuste anual. O projeto que já foi aprovado pela diretoria colegiada e vem para essa reunião para conhecimento público, Jaime. Gustavo, por gentileza, só uma questão que a Luciana lembrou aqui em relação ao prazo da consulta pública será de? A previsão é de 60 dias. Gustavo Trindade. Assuma. Bom, a proposta, ela vai ser, na verdade, a apresentação
da proposta de agenda regulatória que já foi apresentada e deliberada por essa diretoria colegiada, vai ser agora colocada nos slides pelo Gustavo Trindade, que é o chefe do núcleo de regulação. Na verdade, a apresentação ela vai se compor de duas partes, não é isso, Gustavo? O primeiro, dado sobre o monitoramento da agenda regulatória para o ano de 2012, e, na sequência, o projeto de implementação de uma agenda regulatória de ciclo quadrienal, que, na verdade, ela se compõe de um alinhamento estratégico da Anvisa pelo prazo de 4 anos, linhas estratégicas gerais, pela composição de normas específicas, propostas de normas específicas, pelo prazo de 2 anos, com uma revisão intermediária, né? Mas isso vai ficar mais claro durante a apresentação.